Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Precisamos refletir sobre a semente e a terra. Precisamos entender e compreender a vontade de Deus, mas para isso precisamos ir mais além daquilo que talvez tenhamos imaginado ou que pensemos. Pois a vida cristã, o amadurecimento, o crescimento, não está na expectativa que possamos ter de que amanhã nós acordaremos mais maduros. Pois se trata de uma jornada, se trata de compreendermos que temos uma jornada para caminhar, que precisamos ser consistentes, que precisamos ser perseverantes no que fazemos, que precisamos buscar a vontade de Deus. E não se trata, muitas vezes, de nós somente, não se trata do semeador, não se trata da semente. A questão maior disso tudo está na terra que somos nós que ouvimos. E a gente precisa entender isso. Precisamos amadurecer, precisamos crescer, precisamos chegar à estatura de Cristo. E trata única e exclusivamente do quanto a terra está pronta para receber a semente que é plantada, que é lançada. E a gente precisa crescer nisso e amadurecer nisso. Por isso Jesus, contando a história do semeador, diz isso lá em Mateus 13. Diz assim, no verso 19, a todos os que ouvem a palavra do reino e não as compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. No 20 e 21 diz assim, o que foi semeado em solo rochoso, esse é que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. No 22 diz, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Já no 23 diz, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Onde está o segredo? Na palavra? Não. No semeador? Não. Ele pode semear de forma equivocada, tanto que vai lançando de qualquer maneira, ou seja, lançando e jogando estas palavras. De que maneira que nós semeamos? Pelas nossas palavras, pelo nosso testemunho, pela maneira como nós vivemos, como nós proclamamos as virtudes de Deus, como revelamos Deus, como manifestamos a vida de Deus. O reino de Deus se trata disso. A vontade de Deus se trata na maneira como nós expressamos os valores eternos, isto é, como manifestamos as virtudes de Deus neste mundo. Quando nós fazemos assim, nós estamos nada menos, nada mais do que semeando esta palavra por todos os cantos. A palavra faz diferença, ou seja, a semente? Não, porque ela em si tem vida em si mesmo, e não depende de quem lança, e não depende da terra. Mas o que faz essa semente, ou seja, essa palavra, frutificar? A terra que o recebe. Aonde está o coração? Aonde está o desejo? Aonde está a vontade de querer conhecer? Claro que não depende de nós, mas depende de Deus se revelar. Depende dele se manifestar. E esta palavra precisa, para gerar vida, ser revelada, mas nós precisamos escutar de fato essa palavra. Ouvir que gere de maneira entendimento, que haja um desejo de conhecer, de compreender a vontade de Deus. À medida que nós recebemos, ela deve gerar em nós frutos que permaneçam. Por isso nós precisamos ser zelosos no desejar, no querer conhecer a palavra de Deus, a sua vontade para as nossas vidas. A gente precisa entender que
existem alguns aspectos extremamente importantes. Somos salvos pela graça, isto é, não depende de nós, por meio da fé em Cristo Jesus, depende da obra que ele realizou em nosso favor e crermos nisto. Mas se trata só disso? Não, a salvação, ela é a expressão das atitudes que tomamos. Eu crer nisso simplesmente não é suficiente, mas eu preciso fazer o quê? Essa é a questão. Eu preciso ser zeloso em buscar o conhecimento da vontade de Deus, o conhecimento de Deus. Pois à medida que conheçamos, ou seja, que nós andamos no intuito de conhecer a Deus e sua vontade, nós o conheceremos, compreenderemos, e essa palavra irá frutificar em nós, gerando em nós uma disposição, um entendimento, uma compreensão, e assim entenderemos que precisamos agir como Cristo, independente do que possa estar nos acontecendo. A gente precisa crescer nisso. A gente precisa amadurecer, compreender a vontade de Deus. Pois se não compreendermos, de forma alguma cresceremos, de forma alguma essa palavra irá frutificar em nós. Por isso, muitas vezes ela é semeada, mas a gente não entende, não compreende e ela não gera fruto em nós. Ou é semeada, nós nos alegramos, mas fica só nisso, não gera uma ação posterior. Por quê? Porque nós temos o quê? O escandalizar com aquilo que muitas vezes nos acontece, achando que recebemos essa palavra e que tudo está resolvido, que não vai ter problema. Outras vezes, o que nós estamos fazendo é, o nosso coração está tão preso aos valores deste mundo, ao desejo da riqueza, do bem-estar, à busca do interesse próprio, ou seja, há um prevalecer da natureza humana, e não há um entendimento que precisamos nos submeter à vontade de Deus. Agora, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, quando nós nos colocamos, entendendo que dependemos inteiramente dele e que precisamos conhecer, que desejamos conhecer essa vontade, então cresceremos, amadureceremos e essa palavra irá produzir em nós fruto que gera vida. A gente precisa entender isso. Se trata da terra que recebe a palavra. Não se trata de nada mais do que isso. E precisamos desejar ardentemente crescer e conhecer a vontade de Deus. Que a gente possa entender isso. Porque no conhecimento de Deus, no conhecimento de Jesus Cristo é que está a vida eterna. E nisto é que nós revelamos o amadurecimento, pois à medida que caminhamos, com certeza, não deixaremos de agir como Cristo no mundo, pois ele nos chamou para sermos seus discípulos. Portanto, precisamos negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o seu modelo. Que a gente possa entender, compreender essas coisas e nos sujeitarmos a Cristo, o Senhor, para vivermos como ele neste mundo. Que a gente entenda isso e nos submetamos à vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.